Eu gostaria de introduzir um assunto a vocês, para nós refletirmos aquilo que Deus quer falar nesse momento. Eu não sei se todos aqui conhecem e sabem a respeito de valores. Eu não sei se todos aqui têm plenamente determinado no seu ser, no seu interior, quais são os seus valores. Ok? Quem você realmente é, ou o que realmente importa para você. Porque o que realmente importa para você, o que realmente vale para você, este é o seu valor. E eu preciso introduzir esse assunto para você entender onde Deus quer nos levar. Porque Deus só pode começar algo grande em nossas vidas a partir do momento que nós nos autoconhecemos. O processo do autoconhecimento é o processo pelo qual o Espírito Santo trabalha em nós. Então eu preciso aqui, para nivelar o conhecimento de todos, dar esse pequeno ensinamento a respeito de crenças e de valores. Crenças e valores, elas são na realidade as lentes que cada um de nós tem. As lentes para o mundo. É como se fosse um mapa mental. E é interessante falar sobre isso, porque o meu valor é diferente do seu valor. Aquilo que são as minhas crenças e aquilo que realmente importa para mim é único, é inigualável. Por quê? As crenças e os valores, eles são determinados a partir da vivência de cada um. Então, obviamente, por cada um ter uma história, por cada um ter suas experiências pessoais, a partir daí os seus valores foram sendo formados, desde antes de você nascer. Acredite se quiser. A psicologia explica isso, que mesmo no ventre da sua mãe, alguns valores de importância já são gerados, né? Há exemplo, algumas pessoas que são rejeitadas do ventre carregam alguns potenciais problemas durante a vida. E o contrário também é verdadeiro. Os bebês que são tão amáveis já desde o ventre, tão desejados desde o ventre, de alguma maneira vai se refletir a partir do nascimento dessa pessoa. Ou seja, essa criação de valores é algo pessoal. Está claro isso para você, amém? Amém? Preste atenção. Os valores também são como uma bússola. É uma bússola que guia a cada um de nós nas decisões que nós tomamos no dia a dia e nas grandes decisões. Preste atenção. Os seus valores, eles servem como uma bússola, como um guia, te dá a direção. Guarde isso, porque até o final da mensagem isso vai fazer total diferença naquilo que Deus quer falar com você. Os seus valores principais, eles são aquilo que te proporciona o maior prazer. Ok? Vou te dar um exemplo fácil, rápido. Talvez você diga assim, o valor mais importante para mim é a família. Talvez você diga assim, a família para mim é a base de tudo, não existe nada mais importante do que a família. Então os momentos que você está em família, naquele seu mundo perfeito, naquele seu mapa perfeito, esses momentos te dão alegria, te dão a sensação de felicidade e completude, porque os principais valores, eles estão ligados ao seu senso de prazer. E o que você realmente deseja, sem dúvida nenhuma, é dar um jeito de satisfazer todos os seus valores em todos os dias da sua vida. Esse é o desejo de cada ser humano, é o desejo inato. Por mais que você saiba disso ou não, por mais que você conheça ou não, por mais que você entenda ou não, mas essa é a índole do homem, é um instinto humano, se é que você me entende, ok? Se contém aquele instinto animal que é irracional, de certa forma, os seus valores, eles são como um instinto em você, que você não precisa pensar para isso. Eles são, de certa forma, irracionais. Eles estão no seu subconsciente, estão no seu mapa mental. Ou seja, tem valores que você talvez nem saiba que tem. Nunca parou para anotar, nunca parou para pensar, nunca imaginou que tivesse. Mas pode acreditar numa coisa. As suas decisões
quase todas elas estão sendo tomadas a partir dos seus valores. E a felicidade é exatamente viver em função de seus ideais. Os mais altos, os valores mais importantes. Quando você atinge esses ideais, quando você atinge esses valores, você então tem a sensação de felicidade. A sua felicidade na realidade é quando você vive pelos seus valores, quando você vive pelos seus ideais. E eu vou te fazer uma pergunta. Já que estamos falando sobre valores, você não precisa responder para ninguém, nem para mim. Mas eu gostaria que você respondesse para si mesmo. Você tem, na ponta da língua, quais são os seus 5 principais valores? Muitas pessoas, elas sabem o que querem ter, mas elas não sabem o que querem ser. Se eu te dissesse quais seriam os teus principais sonhos para esse ano, você rapidinho escreveria. Mas quando eu te digo quem realmente você é, o que realmente importa para você, quais são os seus valores, você tem mais dificuldade em escrever. Está entendendo sobre crenças e valores? Está entendendo melhor? Amém? Amém? E eu te pergunto então, qual é o valor mais importante da sua vida? Qual é o valor mais importante da sua vida? A segunda pergunta: por quem ou pelo que você venderia tudo? E uma terceira pergunta, não menos importante: por quem ou pelo que você se machucaria? Você seria capaz de não exatamente se autoflagelar, mas, por exemplo, você precisa salvar a vida do seu filho está se afogando, você não sabe nadar. Você entra no mar para buscá-lo? Você está vendo um carro que está vindo e vai atropelar, você se joga na frente e salva ele, que nem aquela cena de filme, bem clássica, né? Empurra o cara e você que é o atropelado, o baleado e por aí vai. Por quem você se machucaria? Por quem você seria capaz de vender tudo? Ou pelo quê? Qual é a causa? Nós, quando eu digo nós, o coletivo, a igreja do Senhor Jesus Cristo, nossos valores, eles são moldados, baseados na Bíblia. Não todos, obviamente. Mas grande parte dos nossos valores, eles são valores bíblicos. E eu vou te dizer, segundo a Bíblia, segundo a palavra de Deus, não há nada mais valioso do que o reino de Deus. Segundo a palavra, segundo a Bíblia, não existe nada maior do que a eternidade. Isso, de certa forma, é lógico. Pare para pensar. Você conhece alguma coisa que seja maior do que a eternidade? Ora, se a eternidade é algo tão grande, tão infinito assim, a promessa que está sobre a eternidade, que é chamado de reino de Deus, passa a ser algo tão valioso quanto a própria eternidade. Ou seja, biblicamente falando, se você considera ter sua vida moldada pelos padrões bíblicos, eu estou te dando uma resposta bem importante. Não existe nada mais importante do que a Bíblia. Posso te dar uma prova rápida? Qual é o versículo central da Bíblia? Aquele que normalmente é o primeiro que você decora quando aceita Jesus. O clássico, João 3,16. Porque Deus amou o mundo que deu o seu Filho unigênito. Para quê? Para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha, bem forte, igreja, vem, com toda a vida que há em você, mas tenha. Ou seja, o versículo central da Bíblia, se é que podemos ter um versículo central na Bíblia, está falando sobre a eternidade. Começa falando do propósito de Deus, que Ele deu o seu Filho unigênito por amor, e todo aquele que nele crê não vai perecer, mas terá a vida eterna.
a conclusão do verso mais poderoso e o centro da Bíblia é a eternidade. Cristo Jesus, o início, o alfa e o ômega, é a eternidade. Antes dele tudo era e por ele tudo se fez. A ele toda honra, toda glória, a ele o seu aplauso. Aplauda Jesus. Aleluia. Aleluia. Jesus está acima de tudo para você? Não precisa mostrar para ninguém a tua lista de valores. Mas eu te pergunto, foi fácil para você no número 1 escrever Jesus? Ele realmente, na prática, no dia a dia, na hora das tomadas de decisão, ele realmente, de fato, é o number one? A vida eterna é, de fato, o seu maior valor? Porque não tem como falar de Jesus e não falar de vida eterna. Não tem como falar de vida eterna e não falar de Jesus. Isso realmente é número 1 para você? Startup! Vamos começar algo grandioso, aleluia! Como começar algo grandioso se você nem conhece a si mesmo? Como você pode começar algo grandioso em 2018 se você não sabe o que é grandioso para você? Se existe uma confusão mental, uma confusão no seu interior, uma confusão nos seus valores, as suas crenças. Como começar algo grandioso? Aleluia! Deus está aqui, abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 13. Essa é uma passagem, esse é um dos textos dos mais empreendedores de toda a Bíblia. Nós estamos falando de startup, tem a ver com empreendedorismo. Será que você é um empreendedor? Será que você se sente um empreendedor? Eu vou ler para você, você vai ler, vai marcar na sua Bíblia um dos versículos de maior empreendedorismo de toda a Bíblia, meu irmão. É fantástico. Mateus capítulo 13. O versículo que nós vamos ler é o 44. Diz assim: o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem, ao descobri-lo, esconde-o. Então, movido de alegria, ele vai e vende tudo que tem e compra aquele campo. Aleluia. É só esse versículo. Talvez, essa é a minha teologia própria, tá? Mas é muito provável que seja o versículo mais empreendedor de toda a Bíblia. Um grande achado. O homem estava no campo, e o campo aqui representa o evangelho. Quem sabe a religião, a espiritualidade. E no campo ele achou um tesouro. Ora, logo se achou, ele estava então procurando. A inteligência nos faz pensar, raciocinar por essa lógica. Ele estava procurando na espiritualidade, no evangelho, algo que realmente fosse de grande valor. E quando ele achou, despertou em grande empolgação. Fala-se isso no empreendedorismo. O cara está em casa, quietão, de repente tem uma ideia maravilhosa que vai mudar o mundo. Tive uma ideia, agora o mundo, uau! E a Bíblia diz que o cara ficou muito alegre. E a primeira reação que ele teve foi enterrar de volta. Opa, eu vou enterrar, que bonitinho, ninguém pode achar onde eu escondi. Eu vou enterrar de novo. Mas ele foi movido de muita empolgação. E logo depois, aqui está a grande sacada. Aqui está a grande chave para o seu startup dar certo. Logo depois diz a Bíblia que ele vendeu tudo o que ele tinha. Meu Deus, isso arrepia, meu irmão, é muito profundo. Ele vendeu tudo o que ele tinha, pelo simples fato de ter achado um tesouro precioso. Quantas perguntas você pode fazer nesse texto, meu Deus? Será que era necessário vender tudo o que tinha? Será que o tesouro valia tudo aquilo? Ou quanto ele tinha?
A Bíblia não dá detalhes, mas o que nós sabemos é que a partir do momento que ele teve aquela grande ideia, a empolgação veio, e ele então disse assim: eu preciso vender tudo que eu tenho. E qual foi o resultado disso? Um versículo precioso, empreendedorismo puro. O resultado de vender tudo que tinha: ganhou o Rei dos Céus. Aleluia. Irmão, isso merece um glória a Deus, aleluia. Uma salva de palmas com toda a sua força. Existe um momento na vida de todo filho de Deus, de toda filha de Deus, que esse momento é quando você tem um encontro real, um encontro de verdade com Jesus. E nesse momento que você tem um encontro real com Jesus, que você acha algo de grande valor, Jesus, eu acho que ele fica só te observando. E agora? Será que ele vai vender tudo? Será que essa pessoa vai ser capaz de vender aquele relacionamento, aquele amor antigo? Será que vai ser capaz de vender um sonho que não é aquilo que eu sonhei para ele? Será que seria capaz de vender, quem sabe, uma carreira, uma amizade de anos? O encontro com Jesus te impactou, te embaçou, te deixou empolgado. E eu imagino Jesus por um lado, de braços cruzados, esperando. E agora? Será que ele vai vender tudo? Será que ele seria capaz de dar o valor devido a esse reino, a esse tesouro, a ponto de vender todas as suas coisas pessoais, todos os seus valores, e entender que existe um valor que é sobre todos? Incomparável. Incomparável. O meu Jesus está para mim num patamar fora da lista. É o au concurso. Ainda que houvesse algo que se comparasse a Jesus, eu escolheria Jesus. De verdade, Jesus. Eu escolheria Ele. Por isso a Bíblia fala que o reino dos céus é dos pobres de espírito. É daqueles que não estão cheios, mas se sentem vazios todos os dias. Quando você está cheio, o espaço está ocupado de valores. Você diz assim: eu vou vender quase tudo. Deixa o espacinho, deixa o cantinho para esse aqui. Isso aqui não precisa, né, Jesus? Isso aqui você não faz questão. Você lembra de Paulo? Lembra de Paulo? Quando Paulo ele teve um encontro súbito, inesperado com Jesus. Você lembra dessa passagem? Ele estava a caminho de Damasco, se chamava Saulo, e de repente, um momento inesperado, subitamente uma luz apareceu a ele, uma voz dizendo: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Obviamente ele não reconheceu a voz, não é algo esperado, ele não orava por isso. Paulo não estava lendo a Bíblia, ele não estava ocupado, não, ele estava no caminho. E no meio do caminho, Jesus apareceu e se manifestou. Deus está me levando a dar esse exemplo, porque, se não todos, a grande maioria de nós, Jesus foi ao teu encontro no caminho. Quando você menos esperava, pintou um convite para um ENA. Quando você menos esperava, pintou um convite para o GC. Quando você menos esperava, aquele parente acendeu uma luz no seu interior. Um amigo, uma postagem em algum lugar, algo te chamou a atenção. Quando você menos esperava, subitamente, uma luz brilhou no seu interior. Você foi chamado por Deus. Não era exatamente aquilo que você, ou no momento que você esperava. Eu te pergunto, lembra desse dia? Lembra desse momento? Você teve um encontro com Jesus bacana?
Lembra daquele momento, o primeiro momento que você chorou, se derramou aos pés de Jesus? Lembra? Lembra? Amém? Agora eu te pergunto, esse momento te alegrou? Você sentiu profunda alegria nesse momento? Amém? Quem está comigo aqui pode dizer amém? 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 Sentiu? É óbvio que sim. E depois da alegria, você vendeu tudo? Encontrou o tesouro? Alegria, yes! A eternidade! A pergunta que fica é: você vendeu tudo? Hã? Lembra do jovem rico, a passagem do jovem rico? O jovem rico chegou para Jesus, é uma passagem muito clássica. E chegou Jesus, bom mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? Olha que pergunta sábia. E Jesus não conhecia aquele moço, perguntou, e aí, como é que você anda? É só seguir os mandamentos, você tem cumprido? E ele deu a lista de mandamentos e tal. E Jesus deu a ele, como viu que ele estava muito cheio de si, Jesus já disse, faz o seguinte, você já cumpre tudo isso, você já é bom, faz muita coisa, uau. É muito fácil herdar o reino. Vende tudo que tem, dá aos pobres, e depois disso, siga-me. Tem gente que quer seguir a Jesus antes de vender tudo. Mas o conselho de Jesus é claro, primeiro vende tudo que tem. Depois, siga-me. Por isso a minha pergunta, naquele dia, naquela experiência, quando você encontrou Jesus no meio do caminho, você se alegrou, sim, e depois disso, você vendeu tudo que tinha? Eu não estou falando necessariamente de dinheiro. A história do jovem rico ilustra o fato de que dinheiro era muito importante para ele. E obviamente o grau de importância, já entendemos que os valores são diferentes de um para outro. Não se trata de dinheiro, essa passagem se trata de valores. O que realmente tem importância para você, você já vendeu tudo antes de seguir a Jesus? Porque é disso que estamos falando, é disso que estamos falando. Sim, é necessário vender tudo, é necessário esvaziar-se de si mesmo, para então, depois disso, vender. Depois que vender tudo, seguir a Jesus. Por isso o reino de Deus é para os pobres de espírito. Estes são os que herdarão, porque estão vazios em seu interior. Deus está nos dando uma grande lição sobre o reino de Deus esta noite. É uma grande lição, você pode glorificar a Deus por isso, amém? Deus está aqui, está realmente falando ao nosso interior. Aí, os discípulos ficaram assustados com aquela história. Mas como assim, Senhor? Vender tudo, o Senhor nunca pediu isso para ninguém? Aí Jesus já emendou, olha, é mais fácil um camelo passar um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E nós entendemos isso hoje sabiamente, que ele estava falando, dando um exemplo, era um ditado da época. Buraco, agulha era uma porta das cidades, enfim. Mas logo depois Jesus completa, porém, para Deus nada é impossível, aleluia. Ou seja, Deus é capaz de moldar os nossos corações a ponto de renunciar aquilo que pesa, aquilo que te impede de passar pela porta estreita. Eita Deus, agora está ficando estreito o negócio, literalmente. E Lucas, para ficar registrado no seu coração, Lucas capítulo 13, Jesus disse assim, esforcem-se. Ou seja, é uma atitude, é um comportamento que nós devemos ter. Esforcem-se para quê? Para entrar pela porta estreita, porque eu lhes digo, muitos tentarão entrar, porém não conseguirão. E quando vocês virem Abraão, Isaac, Jacó, todos os profetas no reino de Deus, mas vocês serão excluídos. A porta estreita tem a ver com o reino de Deus. E que tipo de esforço eu tenho que fazer? Vender tudo. Não apenas o antigo número 1, o antigo número 2, o antigo número 3 da sua lista. Tudo!
Você já foi capaz de entregar tudo. Olha que incrível. Abra sua Bíblia, Filipenses, capítulo 3, versículo 7. Todavia, Paulo dizendo, após o encontro que ele teve com Jesus, ele experimentou, vendeu tudo, e ele pôde chegar a essa conclusão. Filipenses 3, verso 7, todavia, o que para mim era lucro, eu passei a considerar como prejuízo, por causa de Cristo. Olha que claro, que nítido. Verso 8, mais do que isso, compreendo que tudo é uma completa perda, quando comparado à superioridade do valor do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por quem decidi perder todos esses valores, os quais considero como esterco, a fim de ganhar Cristo, meu Deus. Versículo 9, ser encontrado nele. Aleluia, aleluia, aleluia. Existem pessoas que realmente venderam tudo no início da caminhada com Cristo. Existem pessoas que lá atrás, no início, largou tudo, mudou, trocou valores, se transformou, foi amoldado ao novo caráter de Cristo. De fato isso aconteceu. Mas ao longo do tempo, por diversas e diversas circunstâncias, o mundo foi se amoldando a você novamente. Foi uma ligação, foi um WhatsApp, foi aquela pessoa que te marcou no Facebook, foi aquela espiadinha que você deu na conta de quem não devia estar, foi aquele grupo que te inseriram e você fez questão de não se excluir, e por aí vai os exemplos. E você se permitiu começar de novo a voltar a ter alguns valores antigos. Algumas coisas que você já tinha esquecido te fizeram tropeçar. Eita! Deus é perfeito, Deus é perfeito, Deus é perfeito, Deus é perfeito, Deus é perfeito. Algumas coisas do passado te fizeram tropeçar. De vez em quando o velho homem voltou a falar alguma coisinha aqui atrás do seu ouvido. Aí Jesus pega e fala assim para você: se o teu olho te fizer tropeçar, arranque-o. É melhor entrar no reino de Deus com um olho só, do que ter 2 olhos e ser lançado no Hades. Depois ele diz: se o teu braço te faz tropeçar, é melhor que... Preste atenção no que Deus tem para você. Tropeçar aqui não fala de pecado. Ouça. Se tropeçar falasse de pecado, Deus estaria anulando a cruz. Deus estaria anulando o seu plano de redenção. Daria o mérito ao homem que arrancou o seu olho. Pecado não. Mas diz respeito a valores. Tropeçar é o quê? De fato é parar pelo caminho. O que é tropeçar? Você está andando e de repente algo te faz parar pelo caminho. E você para pelo caminho quando confunde os valores, quando as coisas não estão claras, quando você sabe, quando você se perde, e aquilo que você antes sabia era claro passa a se confundir. Você não sabe mais onde quer chegar, você não sabe mais para onde quer ir, você não sabe mais o que importa. As coisas começam a se misturar. Se isso te faz tropeçar, arranque da sua vida. É um exemplo de mutilação, mas a mutilação não é física, não é real. A mutilação deve ser espiritual, deve ser na tua alma, deve ser com o seu comportamento, com a sua atitude. É aquele grupo de WhatsApp, arranque-o, sai fora. É o telefone, troque o número, sai fora. É a rede social, cancele a conta, sai fora. É aquele homem, para de falar com ele. É aquela mulher, chega, detona, exclui, acabou. O que tem feito fazer você tropeçar? É o entretenimento? É a falta de administração do seu tempo? Será o dinheiro? Será a família? Preste atenção, preste atenção, preste atenção. Teve uma experiência com Jesus?
Jesus está aqui falando com você. Trate de vender tudo. As pessoas dizem por aí fora que a família é aquilo que existe de mais importante na vida. Não é verdade. Aquilo que existe mais importante na vida, que te traz vida abundante nessa era e na próxima, é Jesus. Jesus, 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 Jesus. Só Ele é Jesus, sim. Oh! Para mim, a família está em segundo lugar, com certeza. E existem outros valores que na cadeia de valores bíblicos você pode posicioná-los. Não confunda-os, não troque Jesus. Não tire a eternidade que é Jesus. Não existe Jesus sem eternidade, não existe eternidade sem Jesus. Não deixe ela sair do primeiro lugar. Porque a partir do momento que isso não está claro para você, você tropeça, para no caminho. Você para de andar rumo à eternidade. Ah, entendi. Você lembra daquele que disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida? Eu sinto que essa noite a gente precisa realmente começar algo grandioso. Não existe nada maior do que a eternidade. Não existe ninguém mais grandioso, maior, mais poderoso do que o nosso Jesus, o Senhor e Salvador. O Espírito Santo está nos levando a meditar nisso, a reordenar os nossos valores. Lembrando que cada tomada de decisão na sua vida resume a sua definição de valores. Cada tomada de decisão, seu comportamento no início desse ano, em janeiro passou, como foi o seu comportamento? Será que na hora de tomar a decisão você pensou em Jesus? Será que na hora de ligar aquela TV naquele canal você pensou em Jesus? Será que na hora de perder aquele tempo desnecessário, demasiado, você pensou em Jesus? Porque se Jesus é o primeiro, as suas decisões, elas refletem quem está em primeiro. Isso é natural, isso é ciência, isso é lógica. As suas decisões refletem quem está em primeiro. Vamos reordenar isso? Vamos trazer Jesus de novo para primeiro. Dizer: Jesus, o Senhor nunca pode sair daqui. Jesus, tu tem que ser o primeiro hoje. Amanhã, domingo, você tem que ser o primeiro. Segunda-feira, primeiro. Terça é o primeiro. Todos os dias da minha vida eu quero viver para ti. Assim, Jesus, eu vou começar a viver algo grandioso. Assim eu vou viver algo grandioso. Aleluia.